Continuando aqui de onde a gente estava, a gente estava vendo esse artigo aqui, então o benefício do implante coclear em adultos com surdez pré-lingual. Então, todos eles foram capazes de detectar a presença do sinal de fala, mesmo em fraca intensidade. Então, eles estão tendo essa audibilidade que a gente espera em situações de silêncio e apresentaram 100% de acertos nos testes de detecção dos sons do link, tá? Então, os sons A, I, U, S, Sh, então eles detectam, eles estão tendo acesso aos sons de fala, que é isso que a gente quer com o implante. Agora, o significado que eles vão dar para esses sons tem muito a ver com o tempo de uso antes do aparelho auditivo, como é que está essa memória auditiva deles, como é que está esse desenvolvimento auditivo central desses indivíduos. Aqui ó, vamos no próximo tópico. Com poucos meses de uso do implante coclear, 100% deles foram capazes de reconhecer o próprio nome, maravilhoso, e de identificar e discriminar aspectos suprassegmentais da fala. Então, por exemplo, saber que pão é diferente de borboleta. A gente tem pão, que é uma palavra curtinha, né? O aspecto de duração dela é curtinho, e borboleta é uma palavra com uma extensão maior. Então, eles foram capazes de discriminar isso, o que é bem importante também. Os resultados nos demais testes, né, discriminação de vogal, discriminação dos sons do ling mesmo, saber que o A é o A, que o Sh é o Sh, então isso seria a discriminação. O For Choice também, que é um teste de percepção auditiva, testes de reconhecimento de sentenças em conjunto fechado e conjunto aberto, foram bastante variados, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês nesse artigo aqui é que a gente sempre fala, né, sobre os benefícios do implante coclear para adultos pós-linguais, que a gente sabe que eles têm um bom benefício por ter essa memória auditiva bem desenvolvida, mas adultos pré-linguais, eles também têm um bom aproveitamento do implante coclear, né? E o que é esse bom aproveitamento do implante coclear? Isso vai depender da expectativa de cada paciente também. A gente tem que conhecer muito bem essa expectativa, o que esse paciente ele espera com o uso do implante coclear, né? Vejam aqui que reconhecer o próprio nome, identificar e discriminar esses aspectos suprassegmentais da fala já pode trazer um grande benefício para o dia a dia, para a qualidade de vida desse paciente. Tá? Então, a gente tem que ter isso muito claro para conseguir orientá-lo com relação à sua expectativa, ao seu prognóstico. Eu trago outro artigo para vocês. Esse aqui é uma revisão sistemática. Ele fala do desenvolvimento da linguagem da criança após o implante coclear. Então, é uma revisão de literatura. Aqui o artigo traz que o implante ele é eficaz para o desenvolvimento de linguagem em crianças com perda auditiva acompanhada de terapia fonoaudiológica, obtendo resultados mais acentuados quanto mais precoce realizada a cirurgia. Então, lá aqueles valores, fatores prognósticos que a gente estava falando antes, né? Qual é a idade da cirurgia desse paciente? Embora os estudos com o implante coclear sejam encorajadores, verifica-se que os usuários de implante eles apresentam desenvolvimento linguístico e educacional significativamente menor que seus pares com audição normal, porém melhores que os usuários de AASE, podendo igualar-se a eles com o passar do tempo. Tá? Então, a gente sabe dos inúmeros benefícios do implante coclear, mas esse benefício do desenvolvimento de linguagem, esse benefício educacional, ele vai vir com bastante terapia também, não basta só fazer o implante coclear. Que nem diz aqui, ó, scores de linguagem receptiva e expressiva das crianças mostraram que após 1 ano, 2 anos, 4 anos de implante, até 48 meses, 81% deles tinham habilidades de linguagem receptiva, então eles estavam compreendendo dentro do intervalo normativo, e 57% tinham habilidades de linguagem expressiva dentro do intervalo normativo. Então a gente vê aqui uma habilidade receptiva melhor que expressiva. E o número de crianças que atingiu a faixa normal aumentou com o aumento da experiência do implante. Então, conforme vai usando, conforme vai programando, por que é importante programar, principalmente no primeiro ano, por exemplo, do implante coclear? Porque o cérebro da criança ele vai desenvolvendo, vai ter uma maturação auditiva que, conforme vai acontecendo essa maturação, a gente consegue na programação deixá-la mais refinada, mais personalizada para esse paciente. Porque conforme ele vai entendendo o que é o som, ele vai referindo para nós na programação o que é o som, e aí a gente vai conseguindo fazer ajustes mais finos para esse paciente.
É isso aí desse artigo. Vamos lá para o próximo. A gente falou os critérios de indicação, né, para crianças, para adolescentes, para adultos. Vamos falar um pouquinho agora critérios de contraindicação. Então, uma surdez pré-lingual em adolescentes ou adultos não reabilitados pelo método oral. O que significa isso? Então, adolescentes ou adultos que eles não são oralizados, são usuários apenas de Libras, nunca fizeram uso do aparelho auditivo, tá? Isso é um possível critério de contraindicação. Esse paciente pode ser avaliado? Pode. Vai fazer o implante? A gente não sabe. Cada indivíduo tem uma história e a gente precisa avaliar essa história, tá? Pacientes com agenesia coclear ou do nervo coclear bilateralmente, a agenesia é não ter a formação da cóclea ou o nervo coclear não ter o nervo auditivo. Então, se a gente não tem essas estruturas, não tem, por exemplo, onde colocar um implante numa agenesia coclear. O implante, a cóclea não está ali pronta para receber esse implante. E do nervo coclear também. Por quê? Porque não vai ter um nervo para levar informação auditiva lá para o cérebro. E aí tem também contraindicações clínicas muito relacionado a questões médicas. A gente tem também os critérios especiais, tá? Na portaria ele explica melhor esses critérios especiais, mas eu trago para vocês aqui 2 critérios. Neuropatia auditiva, tá? Aqui a gente sabe que às vezes o paciente ele pode demonstrar ter uma boa audibilidade, mas a percepção auditiva dele não é boa, tá? Por isso que nessa população, os testes de percepção auditiva, então os testes de fala, não só o limiar auditivo dele com o uso de aparelho auditivo é suficiente, mas o teste de percepção auditiva ele é soberano, tá? A gente precisa saber como é que esse paciente está discriminando, como é que ele está reconhecendo, compreendendo o som. Também casos de cegueira associada, né? A gente precisa avaliar muito bem esses pacientes, que eles podem sim ter a indicação para o implante coclear, principalmente porque vai ser uma via sensorial a mais, né? Para esse paciente que está sem 2 vias sensoriais, então sem a visão, sem a audição, a gente oferecer a audição para ele tem grandes benefícios. Aqui, falar um pouquinho para vocês sobre os critérios para indicação do implante coclear bilateral, tá? Recentemente, esses critérios entraram no SUS, do implante coclear bilateral, e a gente tem que pensar aqui nos critérios por idade do mesmo jeito. Então, em crianças com até 4 anos incompletos, que atendam os critérios constantes no item 1.1, que são, na verdade, os que a gente comentou lá antes, tá? Então, tem que fazer uso do aparelho auditivo, motivação, zelar pelos componentes externos do implante. Então, isso tudo se inclui aqui também. Esse paciente ele tem que ter perda auditiva profunda bilateral, podendo a implantação dos dispositivos ser simultânea ou sequencial, ou seja, simultânea fazer 2 implantes no mesmo tempo, no mesmo momento cirúrgico, ou sequencial. Isso aí vai ser avaliado com a equipe, tá? E com a família, obviamente. A etiologia da deficiência auditiva é meningite ou outras etiologias que oferecem riscos para a ossificação da cóclea, podendo a implantação dos dispositivos ser simultânea ou sequencial. Então, a meningite, ela, dependendo da meningite, pode ter uma ossificação da cóclea. E nessa ossificação, o eletrodo não vai conseguir entrar. Então, quanto antes fizer a cirurgia do implante, melhores são as chances de colocar esses eletrodos, de colocar todo o feixe de eletrodos, porque essa cóclea ela pode começar a ossificar e fica mais difícil a inserção dos eletrodos pelo médico. Aqui no item C, apresentam quem vai ser indicado, caso apresentem visão subnormal, que dependem da audição binaural, podendo a implantação dos dispositivos ser simultânea ou sequencial. E nos casos de perda severa bilateral ou em uma das orelhas, a implantação dos dispositivos deve ser obrigatoriamente sequencial, sempre respeitando aí o tempo de uso do aparelho auditivo. Não só para avaliar para o implante coclear, mas para a família também entender todo esse processo de reabilitação, entender que realmente a criança, ela, por exemplo, não está tendo benefício com o aparelho auditivo e que realmente vai ser necessária a cirurgia. Então, todo esse processo pré não são só critérios audiológicos ou fonoaudiológicos ou médicos, enfim, mas também para a família entender todo esse processo, já começar com a reabilitação auditiva, já fazer a estimulação auditiva da criança com os usos ou o uso dos aparelhos auditivos. Aqui também para o bilateral, crianças entre 4 e 7 anos de idade incompletos,
está indicado o implante coclear bilateral sequencial. Então, a criança já fez o primeiro e aí está indicado o sequencial, então o segundo lado, desde que o primeiro implante tenha sido realizado antes dos 4 anos de idade completo. Então, por quê? Porque, como a gente já comentou, o tempo máximo de plasticidade da via auditiva, do córtex temporal, é até ali 3 anos e meio, 4 anos. Então, a gente tem que garantir, né, até 3 anos e meio, que esse paciente tenha colocado o implante coclear e ele já tenha feito essa estimulação das vias auditivas centrais. Por isso que o primeiro tem que ter sido feito no tempo ideal. E devem ser seguidos os critérios prévios constantes, que a gente já conversou antes, e com pelo menos um dos critérios abaixo. Então, tem que ter a perda auditiva profunda bilateral, a etiologia da deficiência auditiva, a meningite ou outras etiologias que oferecem riscos para a ossificação da cóclea, apresentem visão subnormal, que dependem da audição binaural. Então, isso aqui tudo vai se repetindo, né? Vocês estão vendo que esses critérios, eles vão se repetindo. E em cada idade vai ter uma particularidade. Então, vai ter que ter feito uso do aparelho, todos vão ter que ter feito uso do aparelho, exceto meningite, exceto etiologia genética comprovada, todos vão ter que zelar pelos componentes externos, vão ter que ter motivação para o uso, e aí cada idade vai ter uma particularidade. Aqui eu trago para vocês um artigo que ele fala sobre o implante coclear sequencial bilateral, resultados em crianças e adolescentes. É um artigo recente. O estudo, ele avaliou indivíduos de 10 a 16 anos que realizaram um implante sequencial com um intervalo médio de 7,5 anos entre as cirurgias. Tá? Então, a criança ela fez um implante e aí esperou, em média, 7,5 anos para fazer o segundo lado. Isso provavelmente porque, enfim, a cirurgia acho que foi no SUS e foi recentemente que foi autorizada a cirurgia bilateral pelo SUS, por isso provavelmente esse tempo aqui entre as cirurgias. A primeira cirurgia, ela foi realizada até os 3 anos de idade, então é um tempo aí ótimo para a realização do primeiro implante. Quanto antes, melhor, né? A gente sabe aí que crianças até que fizeram um implante até os 2 anos de idade, melhores ainda são os resultados. Aqui no terceiro item, desempenho com os resultados deles. Desempenho com o uso do IC bilateral é melhor do que com um e com o outro lado sozinho. Né? Isso aí, logicamente, o indivíduo ele vai se beneficiar com o uso bilateral, então 2 implantes, do que só o primeiro ou só o segundo sozinhos. 64% das crianças faziam uso do aparelho auditivo do lado do IC sequencial. Então, vamos pensar. Tem o primeiro implante coclear, a pessoa usa o primeiro implante, e no outro lado, tem que usar o aparelho auditivo antes do implante coclear sequencial. Né? Então, precisa ser feita uma audiometria, o paciente ele vai ter que ter adaptação bem feita do aparelho auditivo e ele vai continuar fazendo o uso desse aparelho. Ele vai ter uma estimulação bimodal. Então, é implante de um lado e aparelho de outro. E essas crianças que faziam o uso bimodal, eles têm ainda um melhor desempenho com o implante coclear. Depois que eles vão fazer o implante, eles já têm essa via auditiva aqui estimulada com o aparelho auditivo. Por mais que seja só um resíduozinho auditivo, o cérebro ele vai integrar essa informação e vai facilitar o momento do segundo implante. Então, sempre que possível, sim, ter estimulação bimodal. Prévia à segunda cirurgia do implante coclear. Como eu comentei aqui, foi encontrado o melhor desempenho com o segundo implante isoladamente no grupo que fez uso do ASI previamente. Então, por exemplo, eles tiraram o primeiro implante dos pacientes e avaliaram só o segundo implante. E eles viram que aquelas crianças que usavam o aparelho auditivo, elas foram melhor do que as que não usavam o aparelho auditivo. Tá? Então, quais as conclusões desse trabalho? Que há benefício no reconhecimento de fala, mesmo em pacientes com longos intervalos entre as cirurgias. O quanto antes fizer a cirurgia sequencial, sim, é melhor, o quanto antes fizer, melhor. Mas, mesmo com esses 7,5 anos de diferença entre as cirurgias, os pacientes eles tiveram benefício. Isso por quê? Provavelmente porque o primeiro implante foi feito no tempo de máxima plasticidade neuronal nas crianças avaliadas. Tá? Então, sempre ter isso em mente. O primeiro implante, sempre, quando for sequencial, sempre no tempo ideal de máxima plasticidade neuronal.
Aí eu trago para vocês aqui mais alguns critérios de indicação para perda auditiva progressiva ou pós-lingual, né, pensando no bilateral, resultado igual ou menor que 50% de reconhecimento nas sentenças em conjunto aberto, com o uso de aparelho em ambas as orelhas, a presença de um código linguístico oral bem desenvolvido, com pelo menos o uso de frases simples e espontâneas, uso de ASE contínuo e efetivo desde o diagnóstico, inserido numa escola regular, com desempenho acadêmico compatível com a sua faixa etária. Aqui eu não coloquei a idade, mas provavelmente é de 7 a 12 anos. Depois eu confirmo e passo para vocês, tá? Adolescentes e adultos, isso, aqui é adolescentes e adultos, aqui é 7 a 12. Adolescentes e adultos com perda auditiva pós-lingual. Então, nesses casos, o implante coclear bilateral deverá ser realizado sequencialmente, com intervalo mínimo de 1 ano. Então, adolescente e adulto pós-lingual, para fazer o bilateral. Então, ele tem que ter um intervalo entre as cirurgias de no mínimo 1 ano de uso efetivo do implante, desde que atendam todos os critérios. Então, não adianta esse meu paciente fazer o segundo lado do implante se ele nem usa o primeiro, tá? Se ele ainda não tem um uso efetivo do implante coclear do primeiro lado. Aí tem esses 2 itens aqui que eu chamei a atenção. Para ele fazer o segundo lado, ele não pode ter benefício de audição bimodal. O que é esse benefício de audição bimodal? É a melhora do índice de reconhecimento de fala no ruído em conjunto aberto, ou seja, esse paciente não sabe o que eu vou falar palavras aleatórias e ele vai ter que adivinhar para mim. Para os monossílabos, então palavras pequenininhas, pão, pé, mão, maior ou igual a 12%. Então, se ele não vai ter esse benefício com o uso do aparelho auditivo, ele pode sim se beneficiar, pode ser um candidato sim ao implante coclear. Mas vejam que a gente tem que garantir o uso do aparelho auditivo até para fazer a avaliação. E o resultado igual ou menor que 50% de reconhecimento de sentenças em conjunto aberto com o uso de aparelho auditivo em ambas as orelhas, tá? Mas sempre respeitando esse intervalo mínimo de 1 ano de uso efetivo do implante coclear. E do que vai depender a indicação? Falei um monte de critério, um monte de coisa teórica, eu sei, mas vejam aqui, como é que eu vou saber se meu paciente ele vai ter indicação ou não para implante coclear? Eu preciso de, no mínimo, esses 4 fatores, tá? A avaliação médica, então o médico ele vai avaliar todas as estruturas da orelha interna por meio de exames de imagem, vai conversar com a família, investigar a etiologia, esse é o papel do médico, ele vai fazer a cirurgia, vai ver como é que está a cicatrização, mas a indicação não, tem que passar por um médico experiente, que tenha experiência com implante coclear. A avaliação fonoaudiológica é muito importante antes do implante coclear, tanto para avaliar o benefício que o paciente está tendo com o aparelho auditivo, quanto para entender as expectativas desse paciente com relação ao implante, o que ele espera do implante coclear. Então, a gente, conhecendo os limiares auditivos dele, vai conseguir orientar isso da melhor forma possível para esse paciente. A avaliação psicológica é fundamental para conversar com essa família, para entender quais são as expectativas do implante coclear dessa família com relação à criança, ou se for um adulto ou um idoso, entender a percepção desse indivíduo com relação ao implante coclear. A avaliação social, principalmente no SUS, a gente fazia lá em São Paulo, tinha a assistente social que trabalhava junto conosco. Ela é muito importante, principalmente no âmbito do SUS, porque muitas vezes esses pacientes eles viajam de uma cidade a outra para fazer cirurgia e não basta só fazer cirurgia. Esse indivíduo vai ter que voltar a retornos frequentes para fazer a programação, para ativação, para programação, enfim, é um acompanhamento de longo prazo e isso tem um custo e o paciente precisa conhecer esse custo. Tá? E também outras especialidades que podem participar da indicação. Isso aí vai depender de cada caso. Às vezes o neuropediatra, o psicopedagogo, enfim, pode participar da indicação. Vai depender do caso. Então, respirem aí, tomem um gole no café. Eu trouxe uns casinhos aqui, deixa eu ver quanto tempo tem. Bom, não tá me alertando nada aqui, vamos lá. Um casinho aqui, criança de 1 ano e 4 meses, falhou na triagem auditiva bilateral, resposta para audiometria com fones abaixo, curvas timpanométricas do tipo A bilaterais e reflexos acústicos contra ausentes. Ausência de emissões autoacústicas e de resposta no PAT-click bilateral.
a gente já fica desconfiado, né? A gente tem uma perda auditiva severa, profunda, e aí, olhem essa audiometria, ela tem lá resíduo auditivo em 90, 90, 100, 100. Ó, tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda. Vejam aqui que a bananinha da fala aqui tá lá em cima. Esse paciente, então, tá longe de ter acesso aos sons de fala com a audição residual que ele tem. Tá, olhem bem aqui. Aí vejam aqui. Foi feita a adaptação de aparelhos auditivos e a audiometria em campo livre apresentou os seguintes limiares. Então vejam aqui, ó. Tava lá em 90, 90, 100, 100. Esses limiares foram aqui, ó, 65, 70. Ele tá tendo um acesso mais para os sons ambientais, tá tendo, mas ainda não é o suficiente para ele ter um bom desenvolvimento de linguagem. Ele não tá chegando aqui na banana da fala. Vejam aqui do lado, ó, eu coloquei sons ambientais. Então é muito comum, né, a família ela perceber essa diferença. Ah, mas ele está escutando agora, ele está escutando o som do cachorro, o som do piano, o telefone que toca, ele pode estar escutando. Então é tudo sons mais altos, mas a gente precisa orientar essa família que mesmo ele escutando, ele tendo acesso a esses sons ambientais, talvez essa audibilidade não seja ainda o suficiente para o desenvolvimento da linguagem oral, tá? Ele não tem aqui, ó, tem zero acesso aos sons agudos, vai até 2000 Hz. Então essa criança, ela pode ser sim um candidato ao implante, tá? Certo? Anotem as dúvidas aí e qualquer coisa me perguntem. Depois a gente conversa sobre as dúvidas. Aqui no caso 2, é a mesma criança, tá? A mesma criança. Vejam aqui, resposta para audiometria com fones abaixo, aqui na orelha direita, curvas timpodométricas do tipo A, reflexos acústicos contralaterais presentes em 120, nas frequências de 500 a 4, e foi encaminhada para adaptação dos aparelhos auditivos. Então, veja aqui a audibilidade dessa criança sem aparelhos auditivos. Tá? Então, aqui 45, 50, 55, 55. Tá? Tem acesso aqui aos sons, né? Ainda não está ali na banana fala, audibilidade ideal, mas aí essa criança foi para fazer a adaptação de aparelho auditivo, todo o processo de verificação, enfim. Vejam aqui como é que ficaram os limiares dela, ó. 20, 20, 20, 25, 25, 25. Essa criança aqui, vocês acham que vai ter indicação para implante coclear? Não, né? Pensando na questão audiológica aqui que a gente está vendo só, tá? Só nesses limiares auditivos aqui, ó. Não, né? 20, 20, 20, 25, isso aqui é o que a criança conseguiria com um implante coclear, tá? Crianças de 8 anos. Crianças de 8 anos, então, 8 anos aqui, um outro exemplo para vocês. Uma criança, então, mais velha, que ela chegou com 8 anos. Então, uma criança com uma perda auditiva pós-lingual. Passou na thumb lateral, a professora começou a perceber que estava precisando falar alto para o aluno escutar. Os pais também perceberam em casa uma maior dificuldade de comunicação do filho. Procuraram atendimento médico e fono. Os exames demonstraram uma perda auditiva severa e profunda bilateral. Então, aqui foi realizada uma audiometria em campo. Vejam aqui, 50 só de resposta em 250 e 60 dB em 500 Hz. O resto tudo, ó, ausente, ausente, ausente. E aí, vocês olhando esse audiograma aqui, vocês acham que esse paciente ele teria uma possível indicação para implante coclear? Será que o aparelho auditivo vai dar audibilidade para ele nesse caso? Não. Essa criança ela foi implantada, tá? É um caso nosso ali da clínica, inclusive. Vejam no pré-operatório dela, eu apliquei o questionário de percepção de fala mais. Eu vou mostrar para ele para vocês aqui. Então, ó, 10%. Tinha muito pouco acesso aos sons. Retorno de um mês, o mais da criança já foi para 48%. Retorno de 3 meses do uso do implante coclear, o mais dela já foi para 97,5%. Vejam aqui a audiometria dessa criança em 3 meses de uso do implante. A gente já conseguiu excelentes níveis de audibilidade. Então, 15, 25, 20, 25, 20, 20, 20, 20. Tá? Claro que tem outros testes que a gente realizou, por exemplo, o GASP, testes com ruído. Essa criança já faz teste com ruído, imagina. E ela tá super bem, tá? Vejam aqui como é que era o audiograma dela e como ficou, tá? Aqui é o mais que eu mostrei para vocês. Eu acredito que vocês já tenham visto na teoria, tá? Mas esse é um dos momentos que a gente pode usar ele na prática.
Então, a gente faz antes da cirurgia do implante, com um mês de ativação, com 3 meses, com um mês de uso do implante coclear, com 3 meses de uso do implante coclear, para a gente saber como é que está esse comportamento auditivo da criança pela percepção dos pais, tá? Que é muito importante. Então, por exemplo, a gente vai perguntar, a criança usa o dispositivo auditivo durante todo o dia, sem resistência? E a gente quer saber se isso acontece sempre, frequentemente, ocasionalmente, raramente, nunca. E a gente pede para os pais nos dizerem isso em forma de porcentagem, então, para facilitar a aplicação, né? Então, eu vou te fazer, a gente dá essa orientação para os pais. Eu vou te fazer algumas perguntas e você me diz se isso acontece 100% das vezes, 75%, 50%, 25% ou nunca acontece. Então, a gente vai fazer todas essas perguntas aqui. Por exemplo, aqui no item 3. A criança responde espontaneamente ao seu nome no silêncio, quando chamada auditivamente sem pistas visuais. Aí os pais ficam pensando, ele responde. Aí vocês perguntam, tá, mas isso acontece sempre? 100% das vezes? 75%, 50%? Aí eles, 100 não, uns 80%. Então vai lá e coloca frequentemente, né? Isso acontece bem frequente, mas não é sempre. E aí depois a gente vai fazer todas essas outras perguntas e ver qual vai ser a pontuação e converter isso em porcentagem. E aí, a gente pode também fazer a categoria de audição dessas crianças, tá? O objetivo aqui não é falar, enfim, dessa avaliação de percepção auditiva, mas eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia e um panorama. Da mesma forma que a gente aplica esses questionários, a gente pode aplicar o GASP também. A gente vai ver como é que está a percepção auditiva dessa criança e vai fazer a classificação nas categorias de audição. Então, 0 não detecta a fala. Isso aqui, geralmente, é quando o paciente tem uma indicação para implante coclear, porque ele não está detectando a fala, né? Categoria 1, detecção de fala sem diferenciar os estímulos. Então, ele, logo que o paciente ativou, nos primeiros retornos, ele vai começar a detectar a fala. Mas para ele, nesse início, vai ser tudo igual. Por isso que ele precisa da reabilitação, para separar o que é som de fala, o que é som ambiental. Entre dois sons de fala, ele sabe diferenciar o que é um som mais fino, por exemplo, a voz da mãe, ou um som mais grave, ou o som do pai, ou uma criança chorando. Ele vai aprendendo a diferenciar esses sons, mas conforme ele vai usando, não é imediato, tá? Principalmente nas crianças que a gente aplica essas categorias. Aí aqui eu trago mais um casinho para vocês. Um caso de adulto, 32 anos, ela é usuária de implante à orelha esquerda e ela tinha indicação audiológica para implante coclear à orelha direita. Então, foi um implante coclear sequencial. Aqui na esquerda, vejam o audiograma dela já com o primeiro implante, tá? E aqui na direita, via aérea aqui, tá? Sem uso de aparelho, sem nada. Aqui uma via aérea com uso de aparelho auditivo. Tá? Foi feito os testes de percepção de fala dela, ela não tem o benefício que é esperado para a idade, por ela ser uma adulta pós-lingual, enfim, com o aparelho auditivo, e ela também pode ter o benefício do implante coclear, o implante coclear sequencial. Se eu não me engano, foi 1 ano e meio entre as cirurgias, agora eu não lembro de cabeça, tá? Mas o nosso objetivo aqui é falar sobre indicação, trago para vocês um exemplo de adulto, usuário de adaptação bimodal, né, implante de um lado e aparelho do outro, foi implantado o lado sequencial. Agora falar um pouquinho sobre os centros de referência. Temos 10 minutinhos aqui para terminar essa parte e aí a gente volta para tirar dúvidas, tá? Que o Zoom já me alertou aqui. Então, alguns centros de referência aqui no Brasil. Eu trago para vocês aqui essa fotinho que eu tirei, tá? No Tratado de Audiologia de 2015. E aqui tem uma síntese histórica dos momentos e ações com relação ao desenvolvimento do implante coclear, né? A gente vê aqui que o primeiro adulto com deficiência auditiva pós-lingual foi implantado com um protótipo de receptor estimulador multicanal na Universidade de Melbourne, lá na Austrália, então 1978. E desde lá, vejam que foi feita muita pesquisa, muito estudo, até chegar no implante coclear que a gente tem hoje. E nesse meio tempo também eles foram expandindo os critérios de indicação. Vejam aqui que em 1990, por exemplo, o FDA, que é o órgão regulamentador americano, que regula, enfim, muitas coisas, inclusive influencia também muitas questões aqui no Brasil,
ele aprovou o implante coclear para crianças a partir de 24 meses de idade. Então, só crianças depois de 2 anos que poderiam fazer o implante coclear. Depois aprovou para crianças a partir de 18 meses de idade. E em 2000, ele já aprovou o implante coclear para crianças a partir de 12 meses de idade. Então, a tecnologia foi evoluindo e os critérios de indicação também estão em constante mudança, em constante evolução. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de programas de implante coclear no Brasil, tá? Não poderia não começar pelo HC, que foi a instituição que me formou, que me ensinou toda essa parte de programação do implante coclear. Então, o grupo de implante coclear do Hospital das Clínicas é um dos pioneiros do implante coclear no Brasil e no mundo, com milhares de cirurgias já realizadas. Ele é localizado no maior complexo hospitalar da América Latina, no HC de São Paulo. Iniciou suas atividades em 1988 por iniciativa do professor Ricardo Bento, que, enfim, até hoje ele é super atuante lá no HC. Tem o Dr. Koji também, que trabalha lá, a Valéria Goff, que com certeza vocês já ouviram falar, que são referências em todo o Brasil com relação ao implante coclear. E eles têm contribuído, então, ativamente para a evolução da cirurgia de ouvido nos cenários nacional e mundial. Aqui eu trago para vocês também mais um programa de implante desenvolvido no Brasil, que é o Centrinho da USP, que também é referência com relação ao implante. Iniciou seus atendimentos nos anos de 1985 e 1990 realizou a primeira cirurgia do implante coclear multicanal. Então, o professor Dr. Orozimbo Costa Filho e a fonoaudióloga professora Maria Cecília Bevilacqua, que dispensam comentários por toda a contribuição que eles ofereceram à fonoaudiologia, otorrino, audiologia, principalmente na área do implante coclear. Então, eles têm mais de 45 mil pacientes, mais de 45 mil são da área de saúde auditiva e implante coclear. O programa de implante coclear do HC do Centrinho lá de São Paulo, porque a gente tem a USP Faculdade de Medicina que fica em São Paulo e tem a USP Centrinho Bauru, tá? Tem a USP de Bauru e tem a USP de São Paulo. Eu trabalhava na USP de São Paulo, a gente está falando agora sobre o Centrinho de Bauru, mas é a USP também. Ele é o maior serviço do país em número de implantes pelo SUS, com mais de 1.800 cirurgias realizadas e 1.400 pacientes implantados desde 1990. E aqui, centros no Rio Grande do Sul, não posso deixar de falar no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que ele é referência com relação ao SUS, e a gente também aqui na clínica trabalha com convênio e particular, que é o centro que hoje eu trabalho. A gente tem equipe médica, tem equipe fonoaudiológica, que também faz a indicação e faz a cirurgia do implante coclear. E aí a gente tem vários centros, gente, em todo o Brasil, tá? Tem em Santa Catarina, tem no Rio de Janeiro, tem Rio Grande do Norte, enfim, tanto pelo SUS quanto convênio particular, tá? Então, aqui algumas referências bibliográficas e muito obrigada. Esse aqui eu queria contribuir com vocês hoje. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, para ele já ir salvando.